passar. Uhum. Tá. É a antecipação, tá? Nós não vamos pedir a desclassificação, é a legítima defesa e a negativa e a ausência de materialidade no caso da posse. Sim. Silêncio. Eu já posso adiantar aqui, tá bom? Na questão da posse, ausência de materialidade. Tá? E na tese principal é só a legítima defesa. A gente não vai pedir a desclassificação, nós vamos por tudo ou nada. Tá bom? Obrigado. Posso começar, doutora? Uhum. Ah, o doutor pergunta da aquisitação da idade ali, né? Da exasperação. Aham. Sim, não entendo. Ok. Pode ser? Então, 15 horas e 16 minutos, a palavra para a defesa, com previsão também de até 1h30. Obrigado, Excelência. Eu inicio minha fala saudando Vossa Excelência, magistrada doutora Griselda. É um prazer conhecê-la, né? Nós tivemos uma oportunidade há alguns anos de uma audiência de instrução, mas isso faz bastante tempo já, de um caso também bem repercutivo aqui em Gaspar. Então, trago meus cumprimentos da OAB de Blumenau também. Um prazer conhecê-la, doutora. Doutor Vitor, estive conversando também. Mais uma vez, eu agradeço pela hospitalidade com que me recebeu e também pela cordialidade do debate que foi feito aqui, sem ataques e sem embates, que é sempre muito prejudicial para a compreensão dos jurados. Então, tem meus cumprimentos, doutor. Receba também a saudação da OAB de Blumenau. Saúdo, logicamente, a assistente do Ministério Público, os demais eventuais da Justiça também. Quero cumprimentar também os meus colegas, né, doutor Newton, que já atua comigo no Tribunal do Júri há algum tempo, mais uma vez, agradeço muito pelo trabalho, pela diligência de sempre. Ivan também atua comigo, está hoje nos auxiliando aqui, está se formando em Direito, será evidentemente um criminalista, né, e agradeço mais uma vez pelo auxílio, Ivan. Quero cumprimentar, logicamente, o Jean. Jean, eu sou discípulo de um doutrinador chamado Canelucci, os colegas aqui conhecem bem. Eu quero me assentar no último degrau da escada contigo hoje, lá embaixo. E nós vamos juntos galgar degrau a degrau até lá em cima, em busca da verdade real, a verdade dos fatos. Portanto, eu estou sendo julgado com você também. Nós estamos sendo julgados juntos aqui. E nós vamos descobrir, afinal, que a justiça sempre vai prevalecer. E não poderia ser diferente, eu quero saudar vossas excelências, que são, na verdade, os juízes de fato. Meu nome é Admilson, está ali meu nome, não é o nome dos mais fáceis. Sou conhecido também como Dr. Dene. Logicamente que isso é um monólogo, nós não podemos interagir, vocês não podem me chamar, né? Mas num eventual encontro futuro, podem me chamar tanto como Admilson, como Dr. Dene. Sou advogado há alguns anos, atuo especificamente e unicamente na esfera penal e tenho a incumbência hoje aqui de trazer a versão da defesa para esse caso que está sendo julgado aqui. Logicamente que o fato dos senhores estar aqui deve ser visto como um privilégio, eu penso dessa forma, porque contribuem com a sociedade Gaspar, mas contribuem também com a justiça em si. Eu sei que muitos dos senhores aqui já estiveram em júris, né? Inclusive Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Excelência estiveram no último júri aqui, no dia 6, né? 6 de junho, de agosto. Então, sabem do que acontece num júri, porque já viveram isso, porque viveram a aquisitação, porque sabe de como é que funciona. Então, tenho os meus cumprimentos, trago também os cumprimentos da OAB de Blumenau e espero que hoje nós estejamos realmente um debate fino com a busca da verdade real dos fatos, para que no final vossas excelências sim julguem com a vossa consciência e conforme os ditames da justiça, que é exatamente como vossas excelências juraram aqui no início do debate.
E eu quero já iniciar a minha fala aqui, e eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu não quero cansá-los, mas eu quero falar de uma coisa. Quando eu venho para um plenário como esse, quando eu venho conversar com vossas excelências, com qualquer outras pessoas, eu costumo dizer sempre que há algo que eu sempre espero de um julgador. E por que eu digo que eu espero de um julgador? Porque hoje aqui, quem vai julgar de fato são vossas excelências. A doutora Griselda é a presidente do conselho. A acusação, logicamente, é da titularidade do Ministério Público, do doutor Vitor, mas quem vai julgar, quem vai dizer assim, olha, está certo ou errado, condenado ou não, absolvido ou não, são vossas excelências. E quando um julgador analisa o advogado sempre espera que haja o que nós chamamos de paridade de armas. O que é a paridade de armas? É uma igualdade de tratamento. Significa que a mesma garantia dada à acusação deve ser dada à defesa. Essa paridade de armas tem um objetivo de afastar desigualdade de forças. Ou seja, não é porque o nobre promotor, e quando eu falo nobre promotor, não estou falando da pessoa, doutor Vitor, estou falando do órgão ministerial, não é porque o Ministério Público senta ao lado do juiz que ele tem mais autoridade do que o advogado que está lá no escritório sentado. Se fosse assim, não haveria o quê? Paridade de armas, nós teríamos aqui uma desigualdade de forças. Entende? Então, portanto, se nós, como julgadores, não atentarmos para essas coisas, eu estou esticando o cabo de guerra para um lado só. Lembra dessa brincadeira de cabo de guerra que tinha na escola? Cinco crianças de um lado, 5 crianças de outro, puxava o cabo, quem ia para um lado mais ganhava. É isso. Ou seja, nós precisamos ter paridade de armas. Paridade de armas visa tratar defesa e acusação com o mesmo tratamento, com a mesma isonomia. E isso é importante que nós tenhamos aqui. E por que eu falo que é importante essa paridade de armas? Porque as provas que a defesa trazem têm que, no mínimo, serem avaliadas com a mesma presciência do que as provas que a acusação traz. Porque senão, não haveria processo penal. Tudo que a acusação diz é verdade, condena. Se isso fosse verdade, não haveria no Brasil condenações injustas. Ou vossas excelências nunca ouviram dizer que uma pessoa ficou presa 10, 20, 30 anos e no final descobriu que era inocente. Eu já vi isso aos montes. Mas eu nunca vi uma acusação chegar para um réu e falar, olha, desculpa, te acusei injustamente, você ficou preso, me perdoe. Eu não vi. A vida segue. Aí a pessoa fica presa. Depois descobre que não é, mas aí o tempo já foi. Então, se não houver paridade de armas, nós podemos incorrer em desigualdade de forças. E desigualdade de forças gera injustiça. E o que nós buscamos hoje aqui é a justiça. Promotor de justiça, advogado de justiça, vossas excelências estão aqui pela justiça. Então, eu peço que vossas excelências analisem as provas da defesa com o mesmo ímpeto que analisaram as provas que a acusação trouxe. Para que no final, sim, aí sim, Vossa Excelência pode dizer, olha, julguei conforme a minha consciência e conforme os ditames da justiça. Entendendo sempre o seguinte, no processo penal, a prova incumbe a quem alega. Ou seja, não existe inversão do ônus da prova. No processo penal, o ônus da prova é sempre de quem acusa. Sabe o que significa? Significa que o Jean não está aqui para dizer que ele não fez. Quem tem que provar que ele fez é a acusação. Não sou eu quem tem que dizer aqui que o Jean é inocente. A acusação é que tem que garantir que o Jean é culpado. Por quê? Porque a prova incumbe a quem alega. Quem está pedindo a condenação é o Ministério Público. Ora, se a prova incumbe a quem alega, significa dizer que eu não preciso dizer aqui por que o Jean, naquele dia, estava amado, estava há mais de 3 meses. A acusação é que prove. Se vossas excelências são acusados por alguém, vizinho, tá? Não estou falando de crime, não. Se vossas excelências são acusados por alguém, são vossas excelências que têm que provar que não fez? Quem está dizendo que você fez? Que prove.
Esse é o princípio básico do preceito penal, do processo penal. A prova incumbe a quem alega. Então, quando a acusação vem aqui e diz que o Jean mente, e diz que o Jean faz isso, faz aquilo, tem que provar. Porque, como disse a acusação, e nisso tem razão, se não provar, gera dúvida. E de uma coisa certa, a dúvida favorece o réu. E isso é chamado de um princípio chamado de indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, absolve. Ah, mas é injusto, não é justo. Não, mas aqui, eu disse, eu também estou sendo julgado. Os senhores não estão apenas julgando o Jean, os senhores estão julgando se as provas que o Ministério Público trouxe são reais ou não, ou se são fantasiosas. Esse é o julgamento. Se são reais, então tem que condenar. Mas e se tiver dúvida? Aí tem que absolver. Porque, logicamente, que é melhor 1000 réus soltos do que um inocente preso. Então, avaliem vossas excelências das provas que serão trazidas aqui. E como eu disse anteriormente, vossas excelências juraram que fariam julgamento pela vossa consciência, pelos ditames da justiça. A decisão de vossas excelências é soberana. A Constituição Federal chama isso de soberania dos vereditos. O que é a soberania dos vereditos? É que a palavra de vossas excelências é soberana. Os senhores sequer precisam fundamentar a decisão. Basta dizer sim ou não para aquisitação. Não precisa escrever, fundamentar. Eu estou votando sim porque isso, porque isso, porque aquilo. Eu estou votando não por causa disso. Porque... Não precisa. Com uma rara exceção, o que vossas excelências disserem, firma. É isso. E tamanha responsabilidade, é necessário trazer um norte. Então, como é que eu vou julgar? Então, vossas excelências têm a consciência. Mas, um julgador togado, quando vai julgar um caso, ele analisa, em síntese, 3 circunstâncias: a lei, os fatos e as provas. Analisa os fatos, verifica se os fatos estão provados e se as provas estão de acordo com a legislação e se naqueles fatos o crime ali narrado está provado e está de acordo com a lei. Uma vez analisado a lei, os fatos e as provas, eu julgo. Então, o que nós temos que analisar hoje aqui é se os fatos que foram narrados hoje aqui no processo estão provados pelas provas que foram trazidas e se essas provas estão, primeiro, de acordo com a lei e se os fatos narrados também estão de acordo com a lei. É essa a síntese que a gente faz. Portanto, não é essa história de que a defesa vem aqui e fala um monte de coisa, que a defesa defende a qualquer custo, que a defesa traz esse tipo de tese, que como se fosse tudo uma caixinha só. Não é assim. Não precisem acreditar em mim, não acreditem em mim. Acredite nas provas. Eu estou aqui apenas para mostrar o outro lado da história. Não se iludam com a minha entonação de voz, com a minha fala, nada disso. Analise as provas. Porque não é uma caixinha isso aqui. Ah, porque a defesa só tem uma tese, a legítima defesa. A defesa traz a verdade. E julguem os senhores se essa verdade corresponde com os fatos e com as provas. Porque o que parece aqui é que o Jean é um doido, drogado, que anda armado, e a vítima é um senhorzinho coitado que tomou tiro do nada. Mas eu não posso falar mal da vítima. E nem quero. Mas eu posso e devo falar do comportamento da vítima. Artigo 59 do Código Penal, consequências do crime. Eu posso, porque a lei me permite. Lei, fatos e provas. Então eu posso. E vou trazê-los aqui. Para se chegar à verdade, para se entender se, de fato,
as coisas aconteceram como a acusação diz ou como a defesa vem trazendo desde o início. Então eu quero fazer aqui uma delimitação fática, me permitam. Tem 3 situações aqui que a gente vai deixar alinhadinho, e eu quero até facilitar a vida de vossas excelências no julgamento, nesse pensamento. Primeiro, do que o Jean está sendo acusado? A acusação, o nobre promotor deixou isso bem claro. O Jean está sendo acusado de tentativa de homicídio. Homicídio tentado, homicídio simples. Ou seja, não existe nenhuma qualificadora. Ou seja, a acusação não conseguiu descobrir a motivação do crime. Com todo o aparato estatal, com a polícia militar, com a polícia civil, com as provas que produziram, no final das contas, não conseguiu saber. Não sei. Bom, se não sei, vamos tirar daí, porque eu não sei. A motivação ninguém sabe, nem a acusação. Então, o Jean está sendo processado e julgado hoje aqui por homicídio simples, não qualificado. As qualificadoras do crime a gente chama de meio e modo. Meio de execução, modo de execução. São aquelas que tornam a pena mais grave. Mas o homicídio, nesse caso aqui, tentado. É um homicídio simples tentado. Essa é a primeira delimitação fática. Segundo, a incumbência de vossas excelências não é fixar a pena. Não. Se o Jean vai pegar 1 ano ou 50 anos de prisão, não são vossas excelências, com todo respeito, quem vai decidir. Vossas excelências vão decidir apenas se o Jean deve ser condenado ou absolvido, entende? Ou se, porque ou ele agiu em legítima defesa ou não, se há crime da materialidade da arma ou não. A fixação da pena é incumbência da magistrada. Cada um no seu quadrado. Não se preocupem, senhores. Ah, mas o Jean, podem condenar, porque ele vai ficar no regime aberto, ele vai sair, tá tudo bem, condena, porque ele vai lá e assina. Não se deixem iludir. Essa não é uma incumbência de vossas excelências. Quem decide é a magistrada, é ela que vai fixar a pena. Portanto, a delimitação fática é isso. E terceiro, tudo isso que foi discutido aqui, ó, tudo isso que foi falado, e foi falado um monte de coisa, tem o escopo, o intuito apenas de decidir uma única questão. Quem agrediu primeiro? É só. Olha que coisa boa, né? Estou com desejo de contribuir com vossas excelências no sentido de entender o que você julga. Então, o que vai ser julgado aqui? É o seguinte, quem agrediu primeiro? O Cardoso agrediu primeiro o Jean, e o Jean, para se defender, atirou? Ou o Jean atirou primeiro, e o Cardoso, para se defender, agrediu o Jean? É isso. Toda essa conversa para isso. E agora para decidir? E agora? Porque nós temos 2 situações aqui. Nós temos a palavra do réu e nós temos a palavra da vítima. Por isso que é impossível não se discutir o comportamento da vítima, porque nós temos a palavra de um e a palavra do outro. Como é que eu, aqui como advogado agora, vou explanar para vossas excelências quem pode estar mentindo se eu analisar o comportamento de um e de outro? Por isso é que eu digo, não se trata aqui agora de dizer que o Cardoso é bom ou mal, ou de que o Jean é bom ou mal. Se trata de analisar as circunstâncias do crime, e as circunstâncias do crime se analisa com o comportamento de ambos. E a lei me permite, artigo 59 do Código Penal. E eu trago, então, logicamente, o comportamento da vítima. Não para demonizá-lo, mas porque eu também quero saber da verdade. Vossas excelências querem saber da verdade. Quem foi que agrediu primeiro? Porque se no final das contas, nem eu e nem a acusação conseguir provar um lado, vai haver o quê?
a dúvida. E na dúvida você já sabe como é que resolve. Então eu não quero que haja dúvida. Eu quero que Vossas Excelências ajam e julguem com certeza, mas baseado em quê? Em fatos, em provas e na lei, assegurando a paridade de armas. Se não for assim, não há justiça. Porque, a bem da verdade, que nenhuma condenação pode se sustentar em ilações. Disse, ilações. Nós vamos ver aqui, ó, ilações. Você quer ver uma das ilações? A dona Carmen veio aqui, ó, e disse o seguinte: onde a senhora estava? Eu estava na frente ali, na calçada ali da mercearia. Estava ali? Estava ali. Tá bom. Onde seu filho estava, Adriano? Adriano estava um pouquinho mais longe. Aí o Adriano vem aqui agora. Onde o senhor estava? Eu estava ali na frente. A tua mãe? A minha mãe estava lá dentro da mercearia. Alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Percebem que isso pode vir de qualquer lado? Percebem? Não vamos agora aqui achar que tudo que a vítima diz é verdade só porque ela tomou o tiro. Porque é isso que é a verdade. Quem toma o tiro é a vítima, então acabou. Quem atirou tem que ser condenado. Acabou. Mas é só isso? Eu não tenho que analisar as circunstâncias para verificar? Aqui, no mínimo, já há uma contradição. E como é que eu penso que a gente pode resolver isso? Analisando todo o histórico do que vem lá de trás, do que o Cardoso disse na delegacia, do que o Cardoso em juízo, da mesma forma do que o Jean trouxe na delegacia, do que o Jean trouxe em juízo, porque foi isso que a acusação trouxe. A acusação veio e trouxe o que eles disseram lá na delegacia, e juiz para dizer assim, olha a contradição aí. Mas vocês, vossas excelências verão que contradição há também do lado de cá. Só que do lado de cá, as contradições são piores. Doutor, a coisa é feia. Então vamos primeiro ver o que o Cardoso disse lá na delegacia para o policial. Próximo slide, por favor. Lá na delegacia, eu juntei esse documento consta do evento 416, doutor. Está muito pequenininho ali, tá vendo? Ó? Só porque eu coloquei o depoimento do Cardoso, que é a vítima do inquérito policial, evento 33, folha 12. E esse documento foi repetido depois no evento 416 da ação penal. Portanto, esse documento consta nos autos. Me permitam ler. Diz o seguinte, o Cardoso, ó. Que o declarante afirma que no momento dos fatos, após a discussão com Jean, a respeito da posição da cerca das terras, Jean teria sacado a arma, apontado a arma na direção do peito do declarante, que é a vítima. Que no momento que Jean apontou a arma para o peito da vítima, do declarante, prontamente o declarante tentou desviar a direção do revólver com a mão direita. Que Jean teria efetuado o primeiro disparo, passou entre os dedos da mão direita. Que Jean, então, teria direcionado a arma para a região do queixo do declarante, vindo o declarante a desviar novamente o sentido dela, tendo o segundo disparo se direcionado à parte direita do pescoço. Ele estava segurando a arma com a mão direita. Direita. E diz o seguinte, ó. Vindo o declarante a desviar novamente o sentido da arma, tendo o segundo disparo se direcionado à parte direita do pescoço. Não atingiu. Que após o segundo disparo, o declarante utilizou-se do pedaço de madeira que possuía em mãos e desferiu diversos golpes na cabeça e no ombro do Jean. Hoje ele diz aqui, que deu só uma pauladinha. Ah, foi só uma pauladinha. Vocês lembram que ele falou aqui? Falou aqui. Foi só uma pauladinha. Gambá morto, que ele usou na expressão, né? Gambá morto, deu uma tonteadinha e se jogou. Mas na delegacia ele falou que deu 3 pancadas na cabeça e no ombro. Mas aqui foi só uma pancadinha. E se jogou. Se jogou. Não foi nada. Ele atirou em mim do nada. Se jogou. Tá bom. Depois lá.
que após o segundo disparo, o declarante utilizasse madeira que possuía em mão, desferiu diversos golpes na cabeça no ombro de Jean. Que após os golpes, Jean caiu no chão, desferiu mais 3 disparos contra o declarante, errando um, acertando e acertando 2 na região do braço e do ombro do declarante. Que o declarante reitera que desde o começo que Jean apontou a arma de fogo para ele, passou a utilizar da força para repelir e desviar a direção da arma. Isso é o que ele disse lá pro policial, pro delegado. Aqui a história foi outra, né? Aí é só uma pauladinha. Mas lá, 3 pancadas e tudo mais. Ah, mas nem cortou, foi um negocinho de nada. O Jean levou ponto e tudo, a cabeça foi lá. Depois eu vou falar dos senhores, o laudo médico do Jean. O Jean chegou no hospital desacordado. Pauladinha. Aí ele segura a arma com a mão direita. Ele bateu com a mão esquerda, então? Ele é destro. É de um cinismo. É de um cinismo estrondoso. Mas eu vou além. Próximo slide, por favor. Tá lento, né? Nós vamos ouvir agora um trecho do depoimento do Cardoso, da vítima, em juízo. Ele estava na frente da doutora, na frente entre aspas, né, doutor? Ele estava por videoconferência, mas falando diante da magistrada. Entende? Essa audiência é uma audiência do seu julgamento, consta do evento 112 da ação penal, vídeo 1, a partir do minuto 51, essa é a minutagem. Pode soltar, Ivan. Olha só o que o Cardoso diz. Daí ele pega, sai da casa da pai, da propriedade, vai matar o senhor, sai e volta. É isso? Ele já chega atirando? Ele já chega atirando no senhor? Não, não. Uma água. Ele pegou aquele pauzinho na mão, aí o cara tava lá fumando e disse, ó, aí eu embora. Aí eu juntei aquele pauzinho. Não. Aí quando eu peguei, eu estava longe de mim ainda, eu juntei até aquele pau, assim, sem maldade, entendeu? Eu peguei aquele pau para fazer carona, na verdade, né? Era um tecido que a madeira dura. Não tinha prega. Mentira dele, também já comentaram isso para mim, tem a prega, achei tudo mentira, um pauzinho bem lisinho, que eu joguei do lado lá na hora, depois, mas eu procurei e não achei mais. E para mostrar para a polícia. Aí eles pegaram e jogaram fora do que eles faziam. Era um pauzinho liso. Quem cortou a cabeça dele foi a quina do pau. Pronto. Eu bati com força também. Tá, daí ele chegou, atirou no senhor, quem próximo do senhor, ele atirou porque eu não pegar o plano da arma? Aí ele chegou e disse, eu não tenho medo de pau aí. E isso aí não é nada para mim. Assim, é para ouvir. E puxou a arma, eu vi, estava a cara na mão aí. Aí quando ele puxou, quer dizer, foi tão duro que ele chegou bem e foi rapidinho. A pessoa que me matou, ficava dois metros. Aí eu peguei isso do dano. Aí comecei a lutar ali. Aí começou a piar. Você precisa ficar com a postura correta de uma situação de vídeo, tá? Você pode ficar baixando, senão eu não consigo ver o senhor. Mas pode continuar. Você está dizendo que ele puxou a arma, bem perto, e aí? Eu peguei em cima do cano. Era um 38. 3 quilos. 3 quilos deu. Aí eu aguentei o cano e empurrava para o lado, cada vez que eu puxava, eu empurrava para o lado e ia tirar mais mal dele. Aí a gente disparou 3 quilos. Aí eu também, como os outros atirando, eu fiquei. Eu sou um cara meio bravo, sozinho. Aí eu fiquei mais bravo ainda e já soltando o cacete na cabeça. Daí nisso, o seu convívio com a arma na mão, assim, estava com a arma, estava dele, para, tá frente, cacetada, uma cacetada na cabeça dele. Daí ele não caiu? Eu dei 3 cacetadas e ele caiu. E daí depois, quando você foi olhando ele, isso? Eu fiquei olhando depois, eu desci a olhar para o carro. E até com tempo, porque eu carregar os pontos e coisas. Aí eu fui olhando. Esses 3 primeiros filhos não afetaram o suor, né? Não. Não. E aí, o senhor assistiu ele deitado ali no chão quanto tempo? Você falou
chegou a levantar, deitado mesmo, ele não atirou, porque eu estava perto dele. Ele atirou deitado, né? Deitado. Deixa eu ver mais uma coisa. Eu não sei, foi 45, 10 minutos, 20, né? Por causa desse horário aí. Deitado. Eu não pensou em tirar a arma dele, ou sair correndo, naquele momento? Não passou assim. Eu tinha derrubado ele, simplesmente, e eu ficou legal no setor do lado. Eu vi cobrando um pouquinho de sangue da cabeça dele ainda. Aí eu matei o cara. Nesse momento, a sua esposa e o seu chato estavam ali olhando, querendo ou não, os ali próximos, o pessoal ouviu o tiro, ninguém havia. Parou, né? Aqui. Ah, não, continua. Não, voltou, né? Voltou, pode parar. Voltou. Essa é a narrativa do Cardoso diante da magistrada. Eu não vou precisar repetir o que ele disse, porque está lá. Mas eu posso pensar aqui, imaginar como que os fatos aconteceram na versão dele. Na versão dele, o Jean chega, atira 3 vezes, e ele tentando segurar a arma ali. E aí, ele pega um pedaço de madeira. Aqui ele falou que foi um pedacinho de pau de nada, tal, que nem saiu sangue, nada. Foi um tal. Ali ele já fala que pensou, pô, matei o coitado, matei o cara. Ouviram o que ele falou? Meu Deus, matei o cara. Já sou uma pessoa meio brava, matei o cara. E agora analisem, do momento em que o Jean caiu no chão e ficou, segundo ele, não sei se foi bem essa, mas meio que estribuchando, né? Uma coisa assim, e que o Jean levantou e deu outro tiro, passou entre 10, 15, 20 minutos. Ele falou. Ou seja, teoricamente o Jean tentou atirar nele, ele deu uma paulada na cabeça do Jean, o Jean caiu. Aqui ele disse que foi em seguida. Mas na frente da magistrada ele falou o seguinte, não, passou 10, 15, 20 minutos ali. A advogada perguntou, você não pensou em tirar a arma da mão? Não, nem passou pela minha cabeça, não sei, é normal, deixa ali, o cara tá com a arma ali e tal. Agora eu pergunto, depois de 20 minutos com ele caído ali, por que, se isso é verdade, por que ele não foi ali, não foi tirar a arma da mão do Jean? Ah, isso a gente não sabe, né? Lógico que não sabe. Mentira não se descobre. Aliás, mentira não se prova. Se descobre, mas não se prova. Como é que se prova uma mentira? Segundo, depois de 20 minutos, por que ele não chamou a polícia? 190, tem um cara aqui. O cara me atirou 3 vezes. Tá caída, deu uma paulada na cabeça dele. Tá aqui. Não chamou. E vou além. Se ele é essa pessoa tão boa como a acusação quer demonstrar, por que ele então não chamou socorro pro Jean? Puta, matei o cara. Lógico, vou chamar agora. Como é que eu vou chamar a polícia aqui? Como é que eu vou chamar o socorro se eu matei o cara? É uma história bem mal contada, né? É uma história bem mal contada, né? Aí os senhores podem dizer, mas isso aí é a defesa que traz. A defesa quer defender a qualquer custo. Não. Tá aí, ó. Não é o meu cliente que está dizendo isso aí, é a vítima. É ela que está dizendo. Aí vem falar de contradição do meu cliente? Vem falar da contradição do Jean, que o Jean se contradiz e tudo mais. Ah, então quer dizer que a vítima falou tudo certinho. Não é possível condenar com base em ilações. Ilações. E eu vou mais além. O Jean deu 3 tiros. Na versão da vítima, Jean deu 3 tiros. Ele deu uma cacetada. Tal. A vítima cai.
Transcorre de um prazo de até 20 minutos. Não saiu ninguém na rua para ver que tiro foi esse? Só apareceu gente na rua quando o tiro acertou a vítima? Meu Deus, né? Por que a dona Carmen não saiu, então, da mercearia quando deu os 3 primeiros tiros? Que a vítima ainda estava sem ferimento. Quer dizer, aí é fácil vir agora aqui e falar o seguinte, não, ele fez. Mas cadê? Por que não apareceu ninguém ali? 3 tiros, 20 minutos depois, para dar os outros 3. E nesses 20 minutos não apareceu ninguém ali. Para dizer assim, que tiros são esses aqui? Agora, depois que o Cardoso é atingido, aí sim, aí aparece lá Dona Carmen, Adriano, todo mundo. Então, digam os senhores mesmo. Isso aí ele falou lá. Se o que eu estou dizendo não tem fundamento, tire da cabeça. Se o que eu estou dizendo não é uma contradição aparente, está tudo bem. Mas é uma história muito estranha, né? Porque agora aqui, posso o próximo slide? Eu nem escrevi o próximo, mas agora, aqui o Cardoso já fala uma outra história. Aqui ele diz que ele não deu uma pancadinha de nada, que o Jean se jogou. Mas lá ele disse que, meu Deus, matei o cara. Lá ele disse que não, nem foi uma... Aqui ele fala, não, mas nem saiu nada e tal. Lá ele fala, cortou, mas foi a quina da madeira. Aqui, ele fala que não teve discussão nenhuma, que o Jean do nada chegou e já falou para ele, eu vou te matar. Jean falou. Mas lá ele fala que discutiram lá por causa de uma cerca. Ora, quem é que está falando a verdade aqui? Porque alguém está mentindo. Só que o que nós vimos agora, acabei de ver, me parece que quem está mentindo é o Cardoso. Cinismo! Está tentando incorrer em erro todo mundo. Querem me convencer que eu estou errado, querem vencer até a acusação. Querem incorrer em erro. Porque ele é bonzinho, porque ele não briga com ninguém. Ah, doutor, mas o senhor está aqui difamando a vítima. Eu estou contando o que está aí nos autos, ué. Repito, posso sim, devo e posso falar do comportamento da vítima, artigo 59 do Código de Processo Penal. E é isso que eu estou trazendo para os senhores. Então, a celeuma acontece porque há discussões lá, graves, naquele lugar. Não poderia ser diferente, eu sou um criminalista, eu só atuo no direito criminal. Eu também quero saber da verdade. Não pense que o advogado criminalista engole e aceita tudo. Por quê? Porque quando o meu cliente ele faz algo de errado, eu tenho a moralidade de dizer para ele, olha, confessa. Vamos resolver isso. Ou seja, eu também posso pedir a acusação, a condenação do meu cliente. No sentido de dizer para ele, olha, confessa porque a prova está clara. Fala a verdade. Existem outros direitos que nós vamos requerer para ti. Mas isso aqui, confessa. Agora, como é que eu vou dizer para o Jean confessa de uma coisa que ele não fez? Não do jeito que a acusação diz. Aí eu, como defesa, peço, de qualquer forma, a absolvição. Só que eu preciso analisar. As contradições do depoimento do Isaí Cardoso estão claras. O comportamento do Isaí Cardoso é claro. Então nós vamos lá. Com todo respeito à dona Carmen, que é mãe. Dona Carmen, eu já disse isso para a senhora aqui, eu repito, a senhora é mãe, eu entendo a sua dor. Mas aconteceu um episódio na vida da dona Carmen que é lamentável.
E tudo começou com uma briga do Cardoso. Ah, isso não é verdade, doutor. O senhor está sendo... me dê a palavra, cadê? Mas são os fatos. Eu não vou negar os fatos aqui. Cardoso tinha uma inquilina chamada Joelma. O Adriano, que prestou depoimento aqui, ele falou: houve uma desavença com o pagamento de aluguéis. O Cardoso não queria até permitiria que a mulher saísse da casa, mas segurou os móveis da mulher. Vocês ouviram o que foi falado aqui? Segurou os móveis da mulher lá, não tira daqui enquanto não me pagar. Aí houve uma confusão. Nessa confusão, o pai da moça, chama-se seu Antônio, o pai da moça foi lá. Como qualquer pai que vai lá intervir em defesa de um filho. Qualquer pai que se preza, defende o filho. Ele pode até repreender, você está errado, mas ele vai lá, ele diz que está errado e tenta defender o filho. Nesse caso, o pai foi lá para defender uma mulher inquilina que estava com problema. Eu quero sair, mas os móveis estão aqui dentro, não quero tirar. Tá, vamos lá. Foi lá. Não resolveu. Aí, os irmãos da Joelma, Laerte, Wesley, foi lá. E eu vou mostrar a prova para os senhores. Não estou falando daqui da minha boca para fora. Tá nos autos. Chegou lá, houve mais uma briga, uma discussão, uma celeuma. E aí, segundo a narrativa que consta no processo de origem, o filho da dona Carmen, um menino bom, estudioso, eu acredito nisso, porque todas as pessoas por quem eu questionei disseram a mesma coisa, foi intervir em defesa do Cardoso. E em algum momento houve uma discussão e houve uma agressão ao pai da moça, que é o seu Antônio. E o pai da moça sofreu uma paulada na cabeça. Caiu, chamaram o SAMU, foi para o hospital. Os filhos, homens, daquele senhor, eu vou me vingar. Sabe o que aconteceu? Mataram o filho da dona Carmen, o Alexandre. E falaram o quê? Nós vamos matar o Cardoso. Essa é a vítima que os senhores, que se quer mostrar aqui que é pessoa boa. Olha a bagunça que ele se mete. E uma vítima foi ceifada. E o seu Antônio, um senhorzinho, que estava lá com o intuito apenas de defender a filha, tomou uma paulada na cabeça, foi para o hospital. Seu Antônio, pode passar ali. E o seu Antônio, foi, né? E o seu Antônio, nós vamos ouvir isso depois. E o seu Antônio, ele, quando foi falar na delegacia de polícia, lá na delegacia, quando ele foi na delegacia falar o que aconteceu, passa mais uma vez até o depois, porque depois a gente volta. Pode passar, pode passar. Pode passar. Pode passar. Próximo. É que tá muito lento ali, né? Sobe um pouquinho. Esse aí, ó. Volta. É um depoimento do senhor Antônio. Esse senhor Antônio que eu estou falando, senhor Antônio Alves dos Santos. Esse é o número dos autos, ó. Naquela ação penal em que houve a morte do menino lá. Entende? E esse documento eu coloquei nos autos, no evento 416, desses autos aqui. Então, aquele é o processo, mas esse documento está nessa ação penal aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, seu Antônio, ele diz o seguinte, que no início do ano corrente, não sabendo dizer a data, o depoente, seu Antônio, foi apaziguar uma desavença entre a filha do depoente, a Joelma, e o popular Cardoso. Isso porque ela era inquilina dele, que ela tinha pago o aluguel, pelo que tem conhecimento, e o Cardoso queria que ela saísse, ou, segundo o Cardoso, pagasse o aluguel que devia, porém ela não devia nada.
que durante a confusão, o depoente, seu Antônio, restou agredido com uma enxadada na cabeça, tendo sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital de Gaspar. Que o depoente não se recorda de nada. Quem? Depoente, seu Antônio. Que disseram ao depoente que o autor do golpe foi o rapaz que morreu, o Alexandre. Que a polícia militar também esteve no local logo após a briga. E depois disso, a Joelma saiu daquela casa e foi morar em Blumenau. Que perguntado se o Laerte e o Wesley estavam presentes no momento da briga, o depoente respondeu que não se recorda por conta do golpe que sofreu na cabeça. Sobe um pouquinho, Ivan, por favor. E olha só o que ele diz. Não consegue subir? Ali, ó. E olha só o que ele diz. Pode voltar. Ó, depois ele diz assim, ó. Que em outra oportunidade, tá ali, tá ali o restante, mas eu vou aqui, ó. Que em outra, deixa eu ler aqui. Que em outra oportunidade, o Cardoso passou na frente da casa do depoente, que é quem? Seu Antônio, e da sua filha Joelma, com pé de cabra e facão. Esse mesmo facão que ele bate em todo mundo de prancha, mas não falaram nada. Facão, que ninguém da família do depoente saiu do portão. Seu Antônio falando, depois da briga, ainda foi lá, passar lá na frente da casa do homem lá. Aí depois ele fala assim, eu não costumo brigar, não disse, eu sou bom. Mas o menino vai voltar? O Alexandre vai voltar? É uma pena, um menino de 18 anos, 19 anos, toda a vida pela frente. Só confusão. Mas então, doutor, é isso então que tem? É só essa confusão? Nós temos o depoimento aqui de uma testemunha chamada Joyce. Essa testemunha, ela foi arrolada para ser ouvida hoje aqui em plenário. E ela viria, foi intimada e vinha. No entanto, ela conversou com o juiz, não me recordo exatamente a forma com que ela entrou em contato, dizendo o seguinte, olha, no dia de ontem... Ok, obrigado. No dia de ontem, a minha filha foi chamada para uma consulta. E a consulta era hoje às 10h30. Eu, entendendo a situação dela, que tem que levar a filha no médico, uma menor, uma criança, entendi por bem dispensá-la. Por isso ela não veio aqui. No entanto, na fase sumária da culpa, ou seja, anterior a essa fase do plenário, quando as testemunhas são ouvidas pelo juízo, ela prestou depoimento. Olha o que ela diz. Volta um pouquinho, Jean, por favor. Jean, não, Ivan. Sim, ele tinha esse costume, ele desce o terreno lá, que é para baixo, que a gente fala que agora é tudo rio, aqui a gente conhece embora tudo rio. Ele vai lá, ele planta, outras pessoas vão lá e plantam, ele vem com uma conta. Tem uma parte perto da Samaia aqui, que é o pasto, a gente chama. Na época também ele cercou lá e dizia que não podia ir lá apanhar de goiaba, ou apanhar limão, porque ele é de limão, dessa é uma área da Marrarinha, sabe? Ele quer ser o dono. Eu sou bem sincero, se ele quer ficar bravo comigo, pode ficar, mas ele quer ser o dono. É isso aí. Ele é o dono da rua Catarina Roster. Ele é o dono da rua Catarina Roster. É assim. Tem um outro depoimento, tem um outro trecho do depoimento dela. Pode voltar. 2. Vamos ver, vamos analisar. A personalidade do Dr. Cardoso, como é que é? Ele ajuda bastante ameaça com a disposição própria ali da rua. Sim, ele gosta de fazer uma confusão com todo mundo. Ele tem um costume de ameaçar as pessoas, ele ameaça, ele faca, o facão. Ele tem o costume de pôr o discurso com as pessoas assim, de ameaçar com facão, ele andou batendo umas pessoas com um facão de prancha, né, que é ao lado. Ele já andou ameaçando outras pessoas aqui, ele quer ganhar todo mundo no vídeo, ele quer ser o dono da rua. É isso aí. É o que ela disse. Vocês veem que ela fala assim, ó, se ele quiser ficar bravo comigo, tudo bem. Mas eu vou dizer, é a verdade. Ela não tem nenhuma inimizade com o Cardoso.
Ela não tem nada, não tem numa briga, né? Ela simplesmente diz, eu vou falar a verdade, é isso. Agora, nós temos uma situação aqui que é bem relevante. O Cardoso veio aqui e eu fiz uma pergunta para ele. Cardoso, responde alguma ação penal? Não. E eu reinquiri. Cardoso, responde a uma ação penal? Não. E eu ia ficar quietinho. Tudo bem. Mas a própria acusação trouxe a informação. Primeiro a testemunha. Eu perguntei aqui para o Cleverson. Sabe de alguma confusão que o Cardoso lá se meteu? Tem Silvio. Mas que confusão com o Silvio? Até onde eu sei, mexeu com as filhas do Silvio. Eu não ia... É a testemunha que vem aqui e falou. Eu não preciso entrar nesse detalhe. Isso é muito sórdido. Nem queria falar. Mas a acusação trouxe a informação aqui. Ele responde a uma ação penal? Sim. Mas tem uma coisa que é verdade. A acusação diz que ela tem razão. Ele é réu, mas ele não é condenado. Ele pode ser absolvido. Ele pode chegar lá e provar de que não fez. Eu só espero que lá ele fale com a tanta verdade que ele fale aqui. Que aí ele pega 20 anos. Mas ele responde à ação penal. O que chama atenção mesmo é descaradamente vir aqui mentir dizendo que não responde à ação penal. E uma vez que as testemunhas disseram que a acusação externou isso, me autoriza a dizer para os senhores, sem detalhes, tá? Não vou entrar em detalhes, que sim, responde à ação penal, como bem mesmo disse o nosso promotor, uma ação penal por crime sexual. Aí ele diz assim, mas eu não sei, eu não sabia, mas ele assinou uma procuração para o advogado aqui, para que o advogado justamente o defenda na ação penal. Como é que não sabe? Cínico! É um cinismo estrondoso, reitero. Ah, mas quando é para falar de si, não, aí eu não sei. Crime sexual, 2 crianças de 5 e 9 anos de idade que o acusam de abuso. Ah, mas isso não tem uma coisa, não tem nada a ver com outra. Ei, se nós aqui não analisarmos o contexto, como é que a gente vai poder categoricamente acreditar na palavra só de um ou só do outro? Se eu não analisar tudo, quem mente lá, mente aqui. Quem mente aqui, mente lá. Por que em umas coisas ele diz e ele está falando a verdade, outras coisas eu estou provando que está falando mentira? Então, será que não está mentindo em tudo? Eu não consigo acreditar. Porque os fatos falam por si só. Não estou inventando nada, está tudo nos autos aí. Tudo está ali. Mas tem um detalhe importante. Ninguém viu nada, não é? Dona Carmen não viu, porque uma hora está dentro da verdureira lá, da mercearia, outra hora está fora, o Adriano uma hora está dentro, está fora, tudo mais e tal. No processo inteiro, só tem uma pessoa que diz que viu, e que veio em juízo e falou que viu. Foi o André que veio aqui. Existem testemunhas oculares e inoculares. O nome está claro, né? Mas me permitam explicar. Testemunha ocular. Eu vi, ninguém me contou. Não sou testemunha de ouvir dizer. Eu vi. Testemunha inocular. Eu não vi, mas eu soube. Policial militar. É uma testemunha inocular. Ele não viu. Adriano. É uma testemunha inocular. Não viu. Dona Carmen, testemunha inocular, não viu. Mas tem uma pessoa que desde o início disse assim, ó, eu vi. Só que essa, desde o início, a acusação tenta desqualificar. Não vale nada, não presta, é
um drogado que já foi condenado por tráfico de drogas. Como se pessoas como essas não servissem nunca para ser uma testemunha. Até que uma pessoa dessa veja o teu filho sendo estuprado. Aí você vai acreditar que ela é uma testemunha. Aí você vai acreditar. Porque vir aqui fácil e falar que a testemunha agora aqui é desqualificada é fácil. Se eu não dou a testemunha que a defesa rola a mesma valoração probatória da testemunha que o Ministério Público rola, eu incorro em desigualdade de forças. Paridade de armas vai por terra, doutor. Não sai para nada. Só uma testemunha fala, então, se a testemunha tem aqui, ó, ela vem aqui, mostra a cara a tapa para vossas excelências, para o juízo, para dizer a verdade, no mínimo, eu tenho que dar um crédito. E tem que analisar no conjunto probatório se essa testemunha está falando a verdade ou está mentindo. Então vamos ver se de fato o André Fortunato pode estar mentindo. Ah, mas ele é amigo do Jean, do réu. Tá, mas ele também é amigo do Cardoso. Eles colheram aipim juntos. Ele falou aqui. Quantas vezes eu colhi aipim junto com o Cardoso? Quantas vezes? Então, não é amigo só de um. Conhece todo mundo. Inclusive Cardoso. Só que aí quando ele vem a dar a cara a tapa, aí ele não vale. Aí ele não vale. Só vale os outros. Ele não vale. Ele não serve. Então vamos dizer, vamos entender o que ele disse lá. Doutor, o depoimento do André. Vamos dizer o que ele disse lá para o delegado primeiro. Primeiro para o delegado. Vamos analisar o que ele disse para o delegado. Só um minuto, depois vamos dizer o que ele disse em juízo e nós vamos ver o que ele disse agora. Uma das formas que a gente vê que a testemunha ela é fiel é quando ela reitera os fatos sem contradições, sem titubear. Eu falei aqui para ele, se tu ficar de frente a frente com quem quer que seja, ele foi firme. É isso, porque ele viu. Ele viu. E o André Vinícius Fortunato, isso consta do inquérito policial, a promotoria trouxe, inclusive, aqui nos autos. Ele diz o seguinte, ó, compareceu André Vinícius Fortunato, acima qualificado, acompanhado neste ato pela advogada doutora fulana de tal, inquirido pela autoridade policial as perguntas que ele informa que não possui parentesco com Jean Flores e já conhece há algum tempo, que também conhece Isaí Cardoso, até porque frequenta aquele local há algum tempo. Inclusive, já fez serviços para ele de colher aipim. Olha, lá atrás, há 4 anos, ele já falou a mesma coisa. E ele diz assim, olha, que com relação aos fatos, era por volta das 4h30, encontrava-se na rua Catarina Roster, conversando com Nilton de Souza Bernardes, que possui a cunha de vô. Ele fala, quando primeiramente passa caminhando sentido fim da rua Isaí Cardoso, primeiro passou Isaí, carregando consigo uma corda ou uma cela, sendo que depois de 10 a 15 minutos passa também sentido Barranca do Rio, Jean Flores. É isso. Que no final da rua, Jean e Isaí começaram a conversar, que dura aproximadamente 10 minutos. Ocasião no qual, mesmo não havendo discussão entre eles, houve barulho. Ele disse que não, né? Não havendo, porque ele não ouviu. Houve barulho de golpe de sarrafos com pregos. Fato que fez o depoente olhar para trás. Ele disse isso mesma coisa aqui. Ou seja, Isaí, que é o Cardoso, e Jean, réu, visualizando o Cardoso agredindo com um sarrafo Jean, com diversos golpes. Mas depois de ser atingido com 3 golpes na cabeça, Jean acaba caindo no chão. Que nesse momento Jean saca uma arma de fogo de cor cromada da cintura, fazendo o depoente gritar, não viaja. Falou a mesma coisa aqui. O que fez aí recuar, dando um passo para trás, momento em que Jean efetua, em sentido do Cardoso, 3 disparos de arma de fogo.
que depois disso o depoente vou começar a caminhar sentido contrário à biga. Ele falou que ele não foi lá, ele falou que depois ele saiu. Aí fica assim, mas por que não socorreu? Ora, gente, no meio de alguém atirando em outra pessoa, eu tenho como garantir como é que eu vou reagir? Tem gente que não pode ver sangue, desmaia. Não dá para se esperar nada. Mas ele está falando que está certo, ele está falando aqui, ó. Isso ele falou lá para o delegado, tá? E aí começaram a caminhar em sentido contrário, parando alguns metros. Oportunidade na qual olhar para trás, visualizou o Isaí Cardoso com o braço esquerdo todo manchado de sangue. Entretanto, ele não viu mais Jean. Ele falou aqui, depois não vi mais. Que havia saído dali. Que havia saído dali. Além de visualizar também a dona Carmen, Isaí, saindo do interior da mercearia. E ao passar pelo depoente, pergunta o que aconteceu. Que informa que Carmen não presenciou os fatos, sendo que Carmen, naquele momento, encontrava-se, como já dito, no interior da mercearia. Exatamente como disse o Adriano, que a dona Carmen estava no interior da mercearia, então ela não viu. Que informa que Isaí Cardoso costuma ameaçar, brigar e bater em pessoas dali, referindo-se a vizinho. E segue mais. Isso aqui é o que a testemunha diz já para o delegado. Ele conta exatamente como aconteceu. Agora, vamos ver o que o André Fortunato diz na frente do juiz. Pode ser. Como que ocorreu o fato no dia de abril por Isaí Cardoso e o Jean? Estava eu e o outro rapaz próximo ao local ali. A gente estava conversando referente a trabalho, a negociação de uma das coisas, onde o Cardoso subiu. O final da posição de Ponteca, assim, que tem acesso à barranca. Tá. Um tempo depois, o Jean subiu. Mas enfim, normal. Aí eu e esse outro rapaz que a gente estava ali conversando sobre o serviço, então, de repente, eu escuto um barulho de carro, batendo em alguém. Aí quando a gente olha para trás, a gente vê o Jean se defendendo e o Cardoso dando um sarrafo nele, assim, batendo, até que uma hora ele pega e o Jean meio que vira as costas assim, querendo evitar, né? Que o Cardoso ali, ele precisa tirar uma briga, na zona dele mesmo. Ele quer assim pra sair, onde ele acerta 3 vezes assim na mesa do Jean. Onde ele cai assim, a perna parece como se tivesse meio desacordado, assim, sabe? Aí quando o Jean caiu no chão, ele foi tentar bater o Jean deitado assim, eu peguei e intervi. Sofri e tentar ir em direção a ajudar o Jean. Aí nisso, nós ouvimos um Jean sacando e se defendendo, né? Atirando. O Jean atirou depois de estar deitado. Sim, deitado no chão. Ok. Se tem uma coisa incontroversa nesses autos, é que o Jean estava deitado. Isso eu acho que não tem como ser diferente, né? Está claro nos autos, né? Todo mundo diz a mesma coisa, né? Inclusive a acusação. O Jean atirou deitado. Então, alguma coisa aconteceu para o Jean cair. E já está claro que ele caiu por causa da pancada. Né? Só que a vítima alega que primeiro o João lá foi, deu o tiro, entende? Aí depois ele deu a paulada, o João caiu, aí passou uns 20 minutos, aí depois o Jean meio que acordou e tal, viu a vítima ali, pum, e atirou de novo. Mas a verdade é que o Jean estava ali e o Cardoso, porque não queria que o Jean usasse droga lá naquele pasto, naquele lugar lá, foi lá e pum, desceu a madeira na cabeça do Jean, sem saber que o Jean estava armado. Essa é a verdade, mas nós vamos discutir isso lá. Né? E aí, o André Fortunato, ele é coerente, ele fala exatamente o que ele disse lá na delegacia. Os senhores anotaram. Tem alguma incoerência? Falou a mesma coisa. E hoje? Hoje ele vem aqui. E o que ele falou aqui hoje? Falou a mesma coisa. Sem titubear. Falou que ele estava conversando com uma pessoa de alcunha avô, passou o Jean, depois passou o Cardoso, depois passou o Jean,
Ele estava de costas, ele ouviu um barulho de sarrafo, ele olhou para trás, ele viu o Cardoso agredindo o Jean. Jean caiu, ele tentou ir para cima para intervir, mas não havia a distância de alguns metros. Quando ele viu o Jean sacando a arma, ele falou, não viaja, Jean. Jean pegou, acertou o Cardoso. Agora, por que eu acredito em tudo mais na testemunha que fala a mesma coisa desde isso? Aí eu não acredito. Apontem, vossas excelências, uma contradição no testemunho do André Fortunato. Não tem. Depoimentos uníssonos, idênticos. E agora querem desqualificar a única testemunha ocular, a única que viu? Aí não é paridade de armas. Aí não é paridade de armas, doutor. Aí é incorrer no injusto. Aí é condenar com suposições. Nós não estamos falando de alguém que é bonzinho. A valoração da prova testemunhal, ela precisa ser analisada em fatos concretos. A testemunha não vale nada, não, o que ela fala não é real, porque ela é usuário de droga, dependente químico, porque ela já foi condenada por tráfico e tal. Agora, a situação da vítima aí é tudo bem. A pergunta que eu faço é, o comportamento da vítima, do Cardoso, contribui em alguma coisa aqui? E parece que está claro, né? O homem só arruma confusão, só se mete em confusão, anda com facão, bate de facão de prancha de um lado do outro. Eu estou indo para o final da minha fala, mas eu quero falar então agora do Jean. O Jean veio aqui, ó, para ser interrogado. Vossas Excelências perceberam que o Jean aqui respondeu apenas as minhas perguntas e a de Vossas Excelências, caso as tenham, não é? E por que eu fiz dessa forma? Ah, é uma estratégia porque eu quero enganar a acusação? Não. É porque a acusação não acredita no Jean desde o início? Por que vai falar com a acusação? A única parte que acreditou no Jean até agora é a defesa. Para que eu vou falar com quem não acredita em mim? Eu não acredito no senhor, doutor, eu vou falar com o quê? Quem acredita no Jean é a defesa, que trouxe provas e fatos concretos de que ele está falando a verdade. Agora, notem, com toda a dificuldade do Jean falar, por causa do uso crônico, ele não nega que é dependente químico, mas é menos pessoa. Não há nos autos um único boletim de ocorrência dizendo que o Jean pratica furto, pratica roubo, que o Jean é traficante. Não há. Aliás, o Jean é primário. Mas não vale nada por quê? Porque é dependente químico. É marginalizado. É isso. Quem é que não conhece? Em vários seios familiares, uma mãe, um pai que sofre com um filho que é dependente químico. E que a pessoa não consegue largar o vício, por mais que tente. Por mais que tente. Mas bandido? Não. Ah, porque ele furta não sei o quê? Não tem um boletim de ocorrência disso. Não tem nada. Aí eu perguntei pro policial aqui, ó, ele veio aqui, mas o senhor já abordou? Não. O senhor já fez? Não. Ninguém fez nada. Não tem nada contra o Jean. Nada. Não tem nada contra o Jean. Mas ele veio aqui, ó. E os senhores, vossas excelências,
sabem quando alguém está irresignado com uma mentira contra si. Quando alguém fala algo sobre mim e não é real, isso me corrói. Cabe a mim ou não corresponder, mas causa indignação. O Jean veio aqui, ó, e com as dificuldades que tem de fala, ele foi categórico, não mentiu e não titubeou. Contou exatamente o fato, com detalhes. Olha só o detalhe lá, da boca de lobo da rua. Mas vai jogar areia aqui, a única boca de lobo da rua. Ah, seu drogado, tome facão de prancha. Tome facão de prancha. E ainda joga o negócio lá. Aí, a acusação diz, meu Deus, mas ele é anos mais novo e não sei o quê e tal. Mas debilitado pelo uso de drogas. E o Cardoso olha para ele e vem num coitado. Posso bater a qualquer hora. É um drogado. Aí desce-lhe o cacete na cabeça dele e fala que foi uma pancadinha. Olha lá a pancadinha que ele tomou. Veja os senhores mesmo. Esse aí é o corte na cabeça. Sutura, pontos. Agora, doutor, por favor, leia para mim, por favor, em alto e bom tom, o que diz o relatório médico quando o Jean chegou lá. A entrada no hospital foi dia 18/9, 17h54, pacientes trazidos pelos funcionários do hospital, inconsciente, desorientado, apresentando corte confuso na cabeça. Sabe como é que o Jean chegou lá? Desmaiado. A pancadinha que ele levou. Ah, foi uma pancadinha de nada. Um sarrafo desse tamanho aqui, ó. Uma pancadinha de nada. Olha o corte aí, ó. Sabe o que é pior? É que ele foi preso. Quando chegou lá no presídio, sabe o que eles fazem lá no presídio? Eles raspam a cabeça do preso. Agora imagina você acabar de tomar um ponto e uma máquina passar em... Ou eles acham que lá no presídio passa assim, ah, que bonitinho, tá um corte aqui, eu vou raspar de lado para... Mas ele não vale nada, porque ele é um dependente químico. O dependente químico não vale nada. O que ele diz aqui não vale nada. Tudo o que a acusação diz é verdade, mas tudo que a defesa faz é apenas para defender a qualquer custo. Mentira do Cardoso, mentira! Um cinismo escabroso desde o início, tentando convencer a todos de que ele sofreu um tiro do nada. Quando, na verdade, ele agrediu o Jean, porque não queria que o Jean usasse droga num terreno que nem é dele, é da Marinha. Porque o Jean prefere usar lá escondido do que no meio da rua. Aqui não, seu vagabundo. Pau! Mas não sabia que o Jean estava armado. Essa é a verdade. Ou Vossas Excelências vão acreditar que o Jean deu 3 tiros, ninguém saiu para a rua, ninguém. Passou 20 minutos depois, o Jean acorda, ah, o Cardoso está aqui ainda. Pum, eu vou atirar. Meu Deus, né? Tá achando que eu sou o quê? Para acreditar nisso? Em 20 minutos, por que não agiu? É porque a mentira não se pode provar. Se prova a verdade, mas a mentira não. Fato é que o Jean relata aqui os fatos exatamente como aconteceram, assim como relata exatamente como aconteceu os fatos o André, que é uma testemunha ocular, viu como de fato aconteceu. A bem da verdade é que o Cardoso vê no Jean um coitado. Meu Deus, ainda matei um coitado desse. E pode agredi-lo a qualquer hora, porque é um usuário de droga. Quem vai acreditar na palavra de um dependente químico? Quem vai? A bem da verdade é que o Jean agiu? Sim, doutor, em legítima defesa.
Porque agora aqui quem está sendo acusado é ele. Mas ele poderia estar aqui diferente, como vítima. Porque se um foi agredido com arma de fogo, o outro foi agredido com paulada e podia estar morto também. Porque chegou no hospital desmaiado, desacordado. Agiu em legítima defesa, sim. E não me venham falar em excesso, porque quem toma uma paulada na cabeça e cai, estendo uma arma no fogo, não vai pensar se atira uma, duas, três. Só quer que aquilo pare. E Vossa Excelência pode perguntar, meu Deus, mas por que ele não falou isso na delegacia? Ora, senhores, se põe no lugar de um dependente químico, quem é que vai acreditar? Mas em nenhum momento ele escondeu a verdade, como querem estampar aqui. Sempre deixou claro. Eu atirei, a arma estava no meu bolso. Mas o Cardoso fez isso. E tem uma testemunha ocular dizendo isso. Ora, se não há plausibilidade em tudo que eu estou dizendo aqui, então há no quê? Na testemunha que vem aqui e diz que o Jean ficou 20 minutos lá e não fez nada, não chamou a polícia, não chamou o socorro, nada. Agiu em legítima defesa. Porque se não fosse assim, iria apanhar mais e mais. Só para o Cardoso mostrar que quem manda na rua é ele. A testemunha disse. Quer ganhar todo mundo no grito. Jean agiu em legítima defesa. A defesa não contesta materialidade. O Cardoso foi atingido por arma de fogo. Então, quando o quesito vier e dizer assim, olha, a materialidade, o Cardoso foi atingido por arma de fogo? Sim, acho que foi. Não estamos contestando. Autoria, a defesa nega a autoria? Também não. Vou com o Ministério Público. Quem atirou no Cardoso foi o Jean? Sim, não nego também. Agora, terceiro quesito. O Jean deve ser absolvido? Sim! Não sei se a aquisitação vai vir assim, o Jean merece ser absolvido porque agiu em legítima defesa, ou Jean merece ser absolvido porque não há provas de que não agiu em legítima defesa. Não sei. Eu sei que quando os senhores disserem que o Jean merece ser absolvido, dizer sim, significa que eu estou dizendo o seguinte, olha, de duas uma, ou o Jean realmente agiu em legítima defesa, ou não há prova suficiente da acusação de que ele não tenha agido. Então ele merece ser absolvido? Claro. Ele agiu em legítima defesa, tomou uma paulada na cabeça. Olha lá, ó, cabeça dele rachada lá. Tomou uma paulada na cabeça. E agora vem dizer aqui que ele fez e atirou, estradalhou e tal. Uma hora aqui o pedacinho de pau caiu, é um gambá morto. Um dependente químico é um gambá morto. Agiu em legítima defesa. Mas a acusação ainda vai além. E alega que o Jean deve ser também condenado por posse ilegal de arma de fogo. Aí com o pouquinho de tempo que me resta, eu preciso fazer aqui um ponderamento. Lembra que eu falei para Vossas Excelências de que no julgamento a gente analisa a lei, os fatos e as provas? Pois bem, para eu entender isso, eu preciso saber o que é posse e o que é porte de arma de fogo. Se Vossas Excelências já tiverem esse conhecimento, ótimo, mas ainda assim me permitam reiterar, pode ser? Eu vou usar o conceito de posse e de porte de arma de fogo retirado da própria legislação. Eu não estou falando de mim, é a lei que diz assim. Então, Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, ele me dá o conceito de posse e de porte. E o conceito é, artigo 12, o que é posse? Possuir, está ali é o verbo, posse, possuir, ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, aonde? No bolso?
Não, o que diz a lei? No interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento da empresa. Isso é o conceito de posse. O que é a posse? Eu tenho arma lá na minha casa. Ou tenho arma na minha empresa, desde que eu seja o responsável dessa empresa. Isso é posse. Não é arma no bolso. Arma no bolso é o quê? Porte. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ou ainda gratuitamente emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório e munição de uso permitido, sem autorização ou desacordo. O Jean está sendo aqui processado pela posse, artigo 12. Mas a arma não estava na casa. A única pessoa que disse que o Jean foi na casa pegar a arma é a vítima. Aí eu perguntei, mas o senhor viu ele entrar lá? Não vi. Aí é achismo, ilação. Não vi. Agora é uma questão técnica. É uma questão técnica. Portanto, o Jean, ele não tinha a posse da arma de fogo, porque a posse é se a arma estivesse lá na casa. Ah, mas a vítima falou que ele foi buscar a arma lá, mas no final das contas ela disse que não viu. Então, posse não tem. Se não tem posse, não tem materialidade. O que é materialidade? Me dê um copo, por favor, doutor. O que é materialidade? Materialidade é isso aqui, ó. É um crime jogar copo no chão. Copo caiu. Materialidade. Caiu o copo, a lei diz que é crime, caiu é material. O que é autoria? Quem jogou esse copo no chão? Foi o doutor Edmilson. Ah, não sei, eu acho que foi o doutor Newton. Isso é autoria. O que falta nesse caso é a materialidade. Eu estou dizendo que ele, quando eu digo assim, ó, você está sendo processado pelo artigo 12 do Estatuto de Armamento, eu estou dizendo o seguinte, você tinha uma arma em casa, mas ele não tinha. E a única, teoricamente, prova de que ele teria é o Cardoso dizendo que ele tinha uma arma, mas que ele foi lá na casa dele buscar. Mas ele não viu ele sequer entrando na casa dele. Então não tem o quê? Não tem materialidade. Se não tem materialidade, não tem crime. Entende isso? Não tem crime. Doutor, mas é injusto e tudo mais. Então, que o Ministério Público tivesse tipificado corretamente. Se não fez, perdeu a chance. É técnico isso. Mas por que não fez? Porque é o seguinte. Porque se o Jean não tinha a posse da arma de fogo, mas tinha o porte de arma de fogo, ele também não poderia ser condenado pelo porte. Passa o próximo slide. E os senhores podem dizer assim, doutor, o senhor está louco? Não. É porque no direito penal vigora uma coisa que a gente chama de princípio da consunção. Vocês podem acompanhar a leitura, por favor? A leitura é o seguinte, ó. O princípio da consunção estabelece que um crime menos grave deve ser absorvido por outro mais grave quando este se apresenta como meio necessário ou etapa de execução daquele, desde que as condutas estejam intrinsecamente interligadas. Isso é o nosso Tribunal de Santa Catarina quem dá esse conceito, e ali está o número dos autos, isso consta inclusive do processo que foi juntado aqui. Entendam, deixa eu só ver o tempo que eu tenho aqui. Nós temos 7 minutos, eu estou encerrando. Entenda o seguinte, se uma pessoa entra num supermercado para roubar, e para ela perpetrar esse roubo, ela utiliza a arma de fogo, ela não pode ser processada pelo roubo e pelo porte de arma, porque a arma, o porte de arma, é o meio necessário que ela utiliza para perpetrar o roubo. Portanto, ela vai ser processada pelo crime de roubo. Por quê? Porque o crime de roubo maior,
absorve o crime menor, porte de arma. Entende? E no caso de homicídio, da mesma forma. Eu intentei contra a vida de uma pessoa com uma arma de fogo. Fui lá, atirei nessa pessoa, matei-a. Eu vou ser processado pelo homicídio e pelo porte? Não, por quê? Porque o crime se perpetrou a partir da arma de fogo. A arma de fogo foi o meio utilizado para eu matar a pessoa. O crime de homicídio maior absorve o crime menor do porte de arma de fogo. Então, com todo respeito à acusação, e quando eu falo acusação, eu quero deixar bem claro, eu não me refiro à pessoa do Dr. Vitor. Aliás, que nem foi o promotor que fez a denúncia nesse processo. Eu me refiro ao órgão, ok? Não a pessoa, ao órgão. O órgão, a acusação, tentou fazer uma gambiarra jurídica. Bota posse, se der porte, não dá. Mal sabia que nem porte, nem posse, doutor. O único caminho do Jean, no caso da arma, também é a absolvição. Por quê? Porque não foi capturado corretamente. Senhores, eu estou tão convicto do que tudo que eu estou dizendo, estou tão certo do que todas as provas, que eu não vou trazer uma tese subsidiária de desclassificação para lesão corporal. Ah, ele não tentou matar. Eu estou pela verdade. Ele não atirou porque queria ferir. Ele atirou porque não queria morrer. Eu não vou trazer tese de classificação. Ah, absolvam ali, não desclassifica para dizer que ele tentou atirar, mas não queria matar. Não. Eu não vou fazer isso. Eu vou insistir porque é a verdade. Quem tentou matar o Jean foi o Cardoso, com uma paulada na cabeça. Vocês viram a foto. E o Jean se defendeu. Porque se a história do Cardoso fosse real, nos 3 primeiros tiros que o Jean tivesse dado, a rua estava cheia de gente. Ou não? Então, haverão aqui 2 quisitações distintas. É isso, Excelência? Sim. A primeira quisitação vai tratar do crime de homicídio. A materialidade? Sim. A autoria foi o Jean que feriu? Sim. O Jean deve ser absolvido? Sim. 3 sim. Porque é verdade. Já na segunda quisitação é da posse da arma. Primeiro quesito, há materialidade? Não! Acaba aqui. Se não há materialidade, não tem crime. Acho que ficou fácil agora para vocês entenderem, né? Na quisitação da tentativa de homicídio, há materialidade? Sim. Há autoria? Sim. Jean deve ser absolvido? Sim. Por quê? Porque agiu em legítima defesa, tá claro. Na quisitação da posse de arma de fogo, há materialidade? Não. Acaba aqui. Se não tem materialidade, não tem crime. Eu acredito muito que Vossas Excelências, por terem prestado tanta atenção, tanto na palavra da promotoria quanto na minha, estão agora um pouco mais esclarecidos de tudo que foi dito aqui. Independente do resultado, eu confio em Vossas Excelências. Confio. A dúvida favorece o réu, mas eu não vim aqui trazer dúvida. Eu vim aqui trazer fatos. Inclusive alguns bem técnicos, como é esse agora. E eu confio em Vossas Excelências que julgarão conforme vossa consciência, mas também conforme a lei, os fatos e as provas, os ditames da justiça. Eu agradeço muito pela atenção dos senhores. Muito. Muito mesmo. Não sei se o Ministério Público virá para a réplica, mas se virar, nós teremos uma oportunidade de conversar um pouquinho mais à frente. Obrigado mais uma vez. Excelência, era isso. Eu vou dispensar, acho que 1 minuto também, como
Doutor, faltou. Obrigado, excelência.